Então nós estamos falando aí, irmãos, vamos lá para Daniel capítulo 9, versículo 27, perdão, versículo 24, né, nós paramos no 27. Mas vamos ler outra vez. Daniel 9, versículos 24 ao 27. Por favor. Daniel 9, 24 ao 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Obrigado. Aí, ó, se alguém quer entender as 70 semanas de Daniel, é isso aí, ó. Esses versículos, na verdade, falam tudo. Tá? É que parece que é interessante, né? A escritura parece que é tão difícil, né? Mas ela é simples, né? Tá aí. Lembrando, primeiramente, outra vez, vou dar só uma recapitulada, lembrando outra vez que essas semanas são semanas de anos, não é semana de dias comuns, semanas de anos. Segurando aí, por favor, lê outra vez para entender o que é isso, em Levítico capítulo 25, versículo 8. Nós lemos já para repetir, só para lembrar. Levíticos 25, versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Isso, são semanas de anos, tá? E é isso aí que nós estamos encontrando em Daniel, capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. É isso? Versículo 25, hein? 24, perdão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo que é esse? Paulo, que povo que é esse aí, então, Paulo? Você lembra? Que povo é esse aí? Israel? O povo judeu, né? Porque ele tá, vamos lá, deixa eu dar uma passada para frente. Porque eles foram levados cativos pelo rei da Babilônia, lá da Judéia, né? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, quem está escrevendo aí é Daniel. Quando jovem ainda, ele foi levado, juntamente com Cedraque, Mesaque, Abednego, e foram levados cativos para servir na Babilônia. Então, é Daniel que está falando isso aí. Então, a revelação que está sendo falada para ele é com respeito aos judeus, né? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o povo? É o povo judeu. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para acontecer o quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Como é que se chama, meu querido irmão? Jordão. Jordão? O que é isso, Jordão? Você não é obrigado a responder isso. O que é isso? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, um tempo chamado 70 semanas. Estão determinados sobre o teu povo judeu, então, Daniel. Então, se haveria 70 semanas para acontecer isso. Selar a visão, expiar o fim aos pecados, ungir o Santíssimo, etc. e tal. O que é isso? Eu sei que vocês estão cansados, mas o que é isso? É o milênio. É o milênio. Então vamos lá.
Eu vou adiantar o quadro aqui, tá? Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para chegar ao milênio, para acontecer isso aqui. Versículo 25. Sabe e entende. Isso? Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Por favor, lê o versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Certo. Então, o que ele está dizendo aí é o seguinte: as 70 semanas teriam início desde quando acontecesse a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até quem? Fala aí. O Messias. O Messias, o ungido. Quantas semanas? 62. 7 semanas e 62 62 semanas. Ou seja, 7 semanas e 62 semanas até o ungido. Desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, ou seja, eles estão aqui na Babilônia, haveria uma ordem para eles, para que eles voltassem para Jerusalém, para restaurar e reedificar Jerusalém. Então, quando houvesse isso, haveria o quê? O início, o start das 70 semanas. E daí ele conta que esse tempo até o Messias ia ser cortado. Eu pus a cruz aqui, aí não fala da cruz, aí fala do corte dele, será cortado o Messias. Não é isso que fala? Fala cortado, essa versão que você viu aí? Cortado. Será cortado o Messias. Eu pus a cruz porque nós sabemos quem é o Messias e como ele foi cortado, no certo sentido, né? Então, dentro desse tempo, desse período aqui, seriam o quê? 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, quanto que dá isso aí? 69 semanas. 69 semanas. As ruas, ou os muros, né, serão reedificados em tempos angustiosos. Por que essas 7 semanas aqui? Por que ele não falou, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até o ungido, o Messias, 69 semanas? Por que ele não falou isso? 7 semanas e 62 semanas. Por quê? Está dividindo os acontecimentos. Que acontecimento? A restauração do templo. Do templo não, dos muros. Dos muros. Então aqui, o templo foi restaurado também, mas por Esdras, não por Neemias, né? Então, aqui ele está falando aí dos muros, é isso? Sim. Meu versículo. É isso mesmo? Só para conferir na escritura. Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Isso. Então está falando da cidade, né? Dos muros de Jerusalém. Houve a restauração, levou-se aqui 49 anos para fazer isso. São 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49. Então foram 49 anos. E depois que foi restaurado, até o Senhor Jesus vir, mais 62 semanas. 62 semanas. Então, quando o Senhor Jesus veio, na realidade, tinha passado 69 semanas dentro do contexto da profecia de Daniel. Certo? Dá para entender isso aí? E quantas semanas são? 70. 70 semanas. Então, vamos passar. Continua aí, por favor, para a gente continuar em Daniel mesmo, para entender. Vocês leram o versículo? 25. Agora leu 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir
destruirá a cidade e o santuário, e ao seu fim será e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Certo. Então aí, ó, depois das 62 semanas, que na verdade é a 69ª, né? A 69, então depois das 62, o Messias ia ser cortado. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, aí fala no versículo 26 que após o Messias ser cortado, o que ia acontecer aí, mano? Você leu? E o povo do príncipe há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ao seu fim será como inundação. Até o fim será guerra e etc. Certo. Então, depois que o Messias fosse cortado, um povo ia lá em Jerusalém para destruir a cidade e o templo. Esse povo ia lá para destruir o templo, a cidade, tudo. Nós sabemos que isso aqui já aconteceu, não é isso aqui? Já aconteceu, não foi? Sim. E a destruição do templo, aconteceu também ou não? Sim. Sim, porque inclusive está escrito aí, lógico. Né? Nós sabemos o que aconteceu. Está escrito aí que depois que o Messias fosse cortado, o povo do príncipe que há de vir ia lá e destruir tudo. Isso aí quem foi que fez? Quem fez isso aí? Como é que você chama? Preciso marcar o nome de todo mundo, já falei isso por irmão aqui. Como é que você chama? André. Não é fácil, mas para guardar, André, associar. Quem que fez isso com Jerusalém? O santuário, a cidade. Os romanos. Sabe? Os romanos. Quando? 70 depois de Cristo. Então, exatamente 70 depois de Cristo, depois do seu nascimento. Então, na realidade, foram 37 anos depois da sua morte, né, que o Senhor deu a vida dele e foi assunto aos céus. 37 anos depois, os romanos foram lá e destruíram Jerusalém, o templo, para se cumprir o que Daniel falou, e o Senhor ainda falou como ia acontecer com o templo. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Lembra que falou? Não ficará pedra sobre pedra. Ele acrescentou à profecia de Daniel como seria feito aquilo ali. E realmente, literalmente, fizeram isso. Você sabe da história, né? O que aconteceu lá? Isso, tacaram fogo lá em tudo, incendiaram tudo, e o ouro que havia, os ornamentos de ouro no templo, derreteu e incrustou nas pedras, foram tirando pedra por pedra e jogando para poder, como eles falam, saquear os bens, né? Então isso aqui aconteceu, não foi isso? Certo? E isso deu o quê? De semanas, então. Quantas semanas deu aí? Fechou? 69 semanas. Falta uma. Não é isso que está aí? Onde é que está essa última semana aí? 27. Versículo 27, que é o último versículo do capítulo. O que ele fala aí? Que é uma continuação, não é verdade? Ele falou de 69 semanas, falta uma, e agora ele vai falar dessa uma aí, ó. Está no versículo 27. Vamos lá. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Semana que falta, tá? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele fará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? Príncipe que é de vir. Versículo 26. Versículo 26 disse que o povo de um príncipe que há de vir. O povo está ali. O povo foi lá, destruiu a cidade, o santuário. E esse povo é o povo de um príncipe que há de vir. Ele está falando no 26. Agora, no 27, ele fala, e ele firmará um firme concerto, uma firme aliança, uma forte aliança, com muitos por uma semana. Ele quem?
Não, ele quem que fala aí? Príncipe. O príncipe. E o que esse príncipe é o quê? Imperador romano. O imperador romano. Porque o povo que destruiu Jerusalém no ano 70, eles eram o quê? Romanos. Então, o príncipe dos romanos, que haveria de vir, ele ia, na hora que ele se levantasse, ele ia firmar uma aliança com muitos por uma semana. Então, o que é isso aqui? Esse príncipe vai levantar, ele vai fazer o concerto com eles, quem? Com os judeus, porque o assunto é eles, o assunto, né? Vai fazer um concerto com eles, para que eles reedifiquem outra vez o templo, os muros, faz o que foi feito aqui outra vez. Eles vão fazer aqui outra vez, nessa última semana. Então ele vai permitir que eles voltem outra vez às ofertas de manjar, os sacrifícios, etc. E isso tem que ser no templo, não pode ser em outro lugar. Na verdade, Israel, eles sabiam muito bem que não haveria adoração a Jeová se não fosse em Jerusalém. Hoje os judeus estão todos espalhados aí. Os judeus estão todos espalhados aí, não é verdade? Porque eles sabem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O que eles têm somente hoje? Sinagogas. Eles não têm templo. Eles têm sinagogas. Então eles se reúnem, como era feito lá no início, desde o tempo do Senhor, reuniam para ler, para falar, coisa e tal, mas a adoração é no templo. Eles sabem muito bem disso. Então eles voltarão para reedificar e restaurar tudo. Um pacto de uma semana. Só que na metade da semana ele fará cessar. O que ele vai fazer cessar? Consegui certo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então tudo aquilo que eles estão fazendo outra vez, o seu ritual mosaico, melhor dizendo, ele vai fazer cessar isso aí. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Então aqui bem na metade, ele rompe o pacto com eles. E daí aqui começa um outro período, no qual eles são traídos por esse pacto que foi feito. E aconteceu quanto tempo depois daqui da destruição? Quanto tempo aconteceu isso aqui? Destruiu Jerusalém, não é isso? O povo do príncipe foi lá, destruiu tudo, não é isso? E depois foi a última semana. Quando aconteceu isso aqui? Não aconteceu. Como aconteceu? Aconteceu ou não? Não. E o que é esse tempo aqui? O que é isso aqui então, se não aconteceu? Tribulação. Esse tempo, essa última semana, realmente é chamada a Grande Tribulação. Porque, na verdade, a Grande Tribulação é esse final do período aqui. Aqui é o princípio das dores e a Grande Tribulação. Então nós vamos dar uma olhada nisso aí. Mas isso aqui, 70 semanas de Daniel é isso aqui, para que, olha lá, princípio das dores e a Grande Tribulação. Tudo isso tinha que acontecer para que iniciasse o milênio. Não é isso aí? Nós acabamos de ver. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para que acontecesse esse período de bênção para eles. Então, ia acontecer tudo isso aqui, para chegar esse tempo aqui. Só que nós vamos ver algo que aconteceu. Por que não aconteceu? Se é tudo contínuo aí. Não está contínua a coisa aí? Então vamos lá. Primeira parte da semana, só para recapitular. Primeira parte da semana, das 70 semanas, perdão, são 7 semanas e a reconstrução dos muros e portas. Segunda, 62 semanas. São 62 semanas vezes 7, são 434 anos da reconstrução ao Messias ungido. E falta a última semana, que é a terceira parte, que são 7 anos, que é o princípio das dores e a grande tribulação, que ainda, irmãos, não aconteceu realmente. Nem está acontecendo, tá? Nem está acontecendo. Ele é bom. Volta lá naquele lá. Os judeus, eles tinham condições, então, pelas escrituras que eles tinham, de saber quando ia vir o Messias deles. Escritura que não faltava.
Escrituras para ele é o que não faltava. Viu o primeiro mapa que eu falei, esse mapa aqui é o Velho Testamento. Lembra que eu mostrei? Que nós vimos lá, nós vimos lá o primeiro mapa lá, que isso aqui é Velho Testamento, olha que eles tinham aí. Eles tinham tudo! Lembrei também de um acontecimento que os judeus tinham, tanto é que tinham mesmo um relato, vamos dizer, tão verídico e tão real para eles, foi no próprio nascimento do Senhor, né? E quando os homens foram lá, os 3 homens foram por causa da estrela, né, do Oriente, até o lugar onde o Senhor tinha nascido, eles chegam para Herodes, e Herodes chama os homens para olhar as escrituras. Chama os escribas, né? Isso, eles falam, né? Ah, ele vem de lá. Então tinha até data e tudo. Sim, eles sabiam que era. Eles tinham os eventos que iam acontecer. Só que houve um silêncio de Malaquias até Mateus, houve um período de silêncio de mais ou menos 300 anos de silêncio. Do último profeta até Mateus, o Evangelho de Mateus, houve um período longo de 300 ou mais em silêncio, que Deus não falava nada, não falou nada comigo, sem profeta, sem nada. O que aconteceu foi o dia que Zacarias, pai de João Batista, ele entrou no santuário no turno dele, ele era um sacerdote, ele entrou, deu de cara com Gabriel. Esse que nos traga boas novas e começa a falar. Porque tinha que dar continuidade. Não é porque ficou 100, 200, 300, 400 anos parado que acabou, não. Nem nós. Nós vamos ver agora. Nós estamos vivendo um tempo do qual a profecia 2000 anos. E o judeu ainda disperso ainda. E vão ficar. Enquanto nós não sairmos daqui, eles não vão dar continuidade. Não poderão dar continuidade. Só que quando eles voltarem aqui, ó, pelo acordo da besta que vai fazer com eles, aqui eles voltaram na alegria de poder voltar. Felizes por Jeová de poder voltar e voltar outra vez para a sua cidade, etc. Eles estavam felizes por isso. Crentes nisso. Aqui, que é futuro, eles vão voltar na incredulidade. Aqui, eles vão, quando sacrificarem, é o que você lê, Zacarias, que aquele que sacrifica uma ovelha é como sacrificar uma porca ou um cão. Nessa época não aconteceu. É aquilo. Ou seja, os cultos, né, vai cessar o sacrifício, a oferta de manjares, não é isso? Então, quando eles estiverem fazendo essas coisas aqui, não vai passar por teto. Jeová não está feliz com isso aí, não. Entendeu? Eles estão voltando na incredulidade, porque nós vamos ver o que vai acontecer é o que parou aqui, ó, do jeito que parou aqui, vai retornarmos. Por incrível que pareça. Você volta aí, ó, na história toda. Só imaginar, não volta na história. Lá no tempo do Senhor, aí crucificaram o Senhor, coisa e tal. Do jeito que parou ali, é do jeitinho que vai voltar. Vocês creiam ou não? Vai ser desse jeito. Do jeitinho que parou, vai voltar outra vez. Certo? Houve algo que o período de tribulação ainda não aconteceu. Isso, então. Eles voltam na incredulidade. Eles voltam na incredulidade. Não ai, que felizes da vida por Jeová. Não. Eles voltam como judeu. Por raça, por nacionalidade. Isso. Aqui, ó. Se vocês leem Daniel também, que nós não vamos ler isso agora, porque vai ficar muito comprido. Esse aí é o sonho. Nabucodonosor. Não é o sonho de comer feijão e passar mal à noite e ter pesadelo, não. Isso são visões, né? São revelações. Porque hoje não dá, eu sonhei, viu, pastor? Ô pastor, eu sonhei essa noite. Olha, fala bobagem, isso não existe.
Isso não é escritura. Isso não é escritura. Nunca foi, nem foi escritura. Nem foi. Tá entendendo? Não é e nunca foi. Porque o que eles tinham não é sonho, deitou na cama, dormiu, um pesadelo lá. Não é isso. Eram visões. Eles batizavam de sonhos porque era algo fora. Né? Não era algo concreto, era algo que tem uma visão. E Nabucodonosor viu isso aí. E o que aconteceu? Daniel, que estava lá na Babilônia, Deus escolheu ele para revelar o sonho de Nabucodonosor. E quando ele teve esse sonho, é que eu não sei se é isso aí, tá? Desse jeitinho aí. Isso aqui eu peguei na internet. Creio eu que era mais ou menos isso aí. Ele viu uma estátua tremenda, algo, né, que impressionante, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de até o joelho de bronze, as pernas aqui de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. E vem uma pedra que não foi cortada por auxílio de mão, ela vem e bate no pé, a estátua cai, e ela cai e não sobra nem pó dela. E essa pedra que caiu, ela cresce e se torna um monte tão grande que o mundo inteiro dava para ver. Então ele ficou pensando, o que é isso aí? Então ele reúne a corte dele, né? Os magos e tudo mais. Eu tive um sonho, quero saber o que é. Sim, ó, senhor, coisa e tal. Conte-nos o sonho. Não, quero que vocês contem. Mas como? Eu quero que vocês contem o que eu sonhei. Se eu falar o sonho, então é fácil. Vamos ver, vocês podem inventar qualquer coisa. Aqui não é o que acontece hoje. Fala o sonho. Eu sonhei que eu subi lá na rua. Isso vai... Conta o sonho. O que você sonhou? Conta o sonho. Eu sonhei, e daí? Mas ninguém pode fazer isso. A Bruna falou assim, mata todo mundo. Mata toda essa turma aí. Os adivinhos, os encantadores. Vão matar todo mundo. Daniel ficou sabendo disso, falou não, fala para o rei não fazer isso. A Deus pertence a revelação. E daí ele pede para que introduza ele na frente de Nabucodonosor. E ele falou, a Deus pertence. Ele primeiro glorifica a Deus. E aí Nabucodonosor falou, então fala. O sonho que o senhor teve foi assim, sabe? E este é o teu sonho, ó rei. Tu és a cabeça do ouro. Depois de ti virá um outro reino que será assim, sabe? Depois virá um outro reino assim, sabe? E ele vai contando que a estátua que ele viu eram reinos. Reinos que iam existir com sequência até a vinda do Senhor Jesus. Ele não fala da vinda do Senhor Jesus, ele fala dessa pedra que vai se tornar um reino grande. Nós sabemos que é a vinda do Senhor. Então, o que Nabucodonosor viu, na realidade, são o que praticamente o tempo que nós estamos vendo que Israel... Vamos ler o versículo. Lucas. Leia os versículos 20 ao 24, por favor. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Porque no dia da vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Quando que é isso aí? Quando é isso aí? Os irmãos podem falar também, não estão na Assembleia. Quando é isso aí? Foi quando Roma tomou a cidade para destruir o templo, foi nesse período.
O que é que você está perguntando se é o tempo? É o tempo da destruição de Jerusalém. É o tempo... É interessante que em Lucas fala da destruição de Jerusalém. E depois do versículo 25, ele já entra na grande tribulação. Como é que fala o versículo 25 aí? Como é que fala o versículo 25? Verá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, e luz entre as nações em perplexidade, por causa do bramido do mar da Isso, vida. então, daí já é a grande tribulação. Até o versículo 24, ele está falando outra coisa. Ele está falando da destruição de Jerusalém e da dispersão dos judeus para todas as nações até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Em Mateus, ele não fala isso. Mateus, ele fala esse mesmo contexto sendo o futuro. Por isso que você está falando. Você está falando de Mateus. Aí não, aí é Lucas. Lucas fala da destruição de Jerusalém. Porque o que ele está dizendo aí, ó, no versículo 24. O que fala aí no versículo 24? E cairão a fio de espada. E para todas as Tá, nações... então, primeiramente, quem que vai cair ao fio da espada? O que fala no versículo 23? Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. O quê? Haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Sobre esse ira contra esse povo. Que povo? O povo judeu. E daí fala que cairão ao fio da espada e serão dispersos para todas as nações até que os tempos dos gentios se completem. Então é isso que eu ia perguntar. O que é os tempos dos gentios? É o tempo da estátua. Todo mundo fala isso, né? Você não precisa ser, como disse, ficar surpreso, não. Todo mundo acha que o tempo dos gentios é o tempo da igreja. Os tempos dos gentios é isso aqui. Ó. Isso é o tempo dos gentios. O senhor estava mencionando isso aqui. Ó. O que quer dizer tempo dos gentios? Nós precisamos entender o que quer dizer uma coisa, né? Que o senhor mencionou. Que Jerusalém será pisada por eles até que os tempos dos gentios se completem. Será pisada por quem? Pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. O que é tempo dos gentios? Você está entendendo? O que é o tempo dos gentios? O cedro do governo foi tirado de Israel. Isso, Passado exatamente. Pro rei gentil. Porque Israel, irmãos, nós vamos lembrar que eles eram uma nação. E uma nação poderosa. Voltando lá atrás, Salomão foi um rei que os reis iam lá para ver a beleza e a grandeza do seu reino, a sua sabedoria, não é isso? O Israel era barbaridade. E realmente ele foi profetizado, por assim dizer, né, anunciado o povo de Israel. Se eles andassem em obediência, eles seriam cabeça das nações, não é isso? E se eles não andassem em obediência, eles seriam por cauda. Isso aí usa no Evangelho, isso é uma bobagem também, não tem tamanho falar um negócio desse. De Israel como nação. Então nós não vimos atrás ali o motivo dos cativeiros, lembra? Porque os cativeiros vieram por causa da desobediência deles, da idolatria e etc. e tal. Então, quando eles foram levados por Nabucodonosor, começou a contar o tempo dos gentios. Por quê? Porque ele está falando de Jerusalém ser pisada pelos gentios. O rei da Síria, que nós vimos, que os irmãos não estavam aqui ontem, né, alguns, o rei da Síria não conta o tempo com ele. Por quê? Porque ele invadiu Samaria, lembra Samarias e outros cantos? Não conta. Porque a profecia está relacionada com Jerusalém e o templo. Então Nabucodonosor foi lá e destruiu tudo, tacou fogo, tudo. Daí ele dominou, ele passou a ser imperador de Jerusalém. Na profecia, né, irmão? Deus está usando esses povos para julgar Israel. Isso. Profeticamente estava. Deus avisou que ia julgar. Isso, ele foi avisado, inclusive foi avisado até por Jeremias. Jeremias, inclusive, nós vamos ver aqui que o que Daniel está falando é justamente porque ele leu, inclusive, no livro. Ele falou, eu lendo os livros e vi no livro de Jeremias, Jeremias havia profetizado que o povo ia ser levado cativo e 70 anos depois eles voltariam outra vez para reedificar Jerusalém. Então ele ficou
Daí eu tenho a profecia para ele como seria feito isso aí. E daí o Senhor estende até um milênio, a 50 semanas. Então, voltando, quando ele fala, tu és a cabeça de ouro nessa estátua, são os reinos. Aí ele começa a falar dos reinos, porque depois dele viria outro reino, que seria o quê? Seria a Babilônia, que ele já era a cabeça de ouro, ali o rei da Babilônia. Depois viria quem? A Pérsia, Medos e Persas, mas quem toma a frente são os persas. Depois viria a Grécia, romano, e depois outra vez os romanos. Então é isso aí. Então isso aqui, irmão, chama Tempo dos Gentios. Por que Tempo dos Gentios? Porque Jerusalém, o senhor não falou isso? Jerusalém será pisada por eles, até que os tempos dos gentios se completem. Só que o Senhor Jesus, em Lucas, ele está falando da destruição de Jerusalém e não voltariam mais reconstruí-la ainda, até a última semana. O Senhor falou de um período que eles estariam o quê? Dispersos para todas as nações. E nós estamos vivendo esse tempo aí. Então o tempo dos gentios está relacionado com Israel e não com a igreja. Isso é o tempo dos gentios. Dá para entender? É dito que a gente ouve, vamos falar que a profecia está pausada. Mas na verdade está se cumprindo isso aqui, que nós lemos aqui em Lucas. É isso. Esses dias perguntaram por que os alemães odiavam tanto os judeus. Então, está se cumprindo. Eles iam ser perseguidos aqui e caíram aqui no estado. Sim, eles sempre foram odiados pelas nações. Até hoje, né? Só que é o seguinte, imagina, faz 2000 anos que eles foram dispersos lá pelo Tito, né? E saíram para as nações e eles estão aí. Eles não somem, ninguém consegue acabar com eles. Humanamente era para ter extinguido, né? Lógico, imagina. Isso aí da Isaías, em 66, ele fala, como que pode voltar uma nação, depois não sei, está profetizando acerca, como que vai existir Israel outra vez? É impossível. Nós estamos já passando 2000 anos, e eles já estão cativos desde lá do Nabucodonosor. Subsistiram ainda até a vinda do Messias, mas daí afundou o barco de vez, porque eles rejeitaram o Messias. Por isso que aí ele fala, o Messias será cortado e não vai sobrar nada. Por quê? Porque não cortaram o Messias, perderam tudo. Perderam o tempo, perderam a cidade, perderam tudo. Estão aí, dispersos aí. Mas o Senhor ainda vai trabalhar com eles, por isso que eles estão aí. Com toda a culpa que eles têm de terem rejeitado o Messias, eles ainda estão aí. O Senhor vai voltar a tratar com eles outra vez para arrependimento, porque o milênio vai existir. E eles serão cabeças de todas as nações. Por graça, eles serão cabeça das nações. Não por méritos, por méritos pelo contrário. Lógico, sempre assim. Os judeus hoje espalhados pelo mundo, sobrevivendo e subsistindo. Vocês lembram, por exemplo, quando Caim matou Abel? Abel foi aquele que foi aceito pelo Senhor, não é isso? Foi lá, ofereceu um sacrifício, ele foi aceito. Caim, ele fez um sacrifício e não foi aceito, nem ele nem seu sacrifício. Ele ficou irado contra o seu irmão que foi aceito e matou ele. É uma figura de quem? Dos judeus, que mataram o justo, aquele que era agradável a Deus. Eles mataram e foram embora. Na verdade, foram dispersos, né? No nosso contexto, dispersos. E Caim falou assim, eu vou virar as costas e vou embora, e aquele que me vê vai me matar. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que não matasse ele. Então o judeu não foi destruído porque eles têm um sinal, simbolicamente, e vão ficar aí até o Senhor tratar com eles. Por isso que estão ali, Ninguém consegue acabar com ele, porque ele é o Caim que tem o sinal que ninguém vai matar ele, ninguém vai pôr a mão neles. Até o Senhor tratar com ele. Dá para entender Então é isso aí, mano. Vamos continuar aqui, senão
Então essa aqui é a lei, né? O período da lei que aconteceu tudo isso aí, ó. É isso? É o período da lei que vai estar acontecendo tudo isso aí. Ou seja, vocês lembram que cada período vinha um juízo? Lembra disso? Cada período lá, o senhor tratava, vinha um juízo. Esse período aqui é juízo dessa dispensação aqui, ó. Então esse tempo aqui é juízo desse período aqui, ó, da lei. Entendeu? É o juízo da lei, porque começou, lógico, sempre começa bem, por assim dizer, né? E terminaram num ponto tal de rejeitarem o próprio Cristo, o próprio Messias, o Emanuel profetizado para eles rejeitaram. Embora, irmãos, leia um versículo para poder entender. Atos capítulo 2, 22 e 23. É o 23, tá? Mas deu 22 para falar com Israel, né? Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pelas mãos dos injustos. Né? Lê outra vez. Olha como é que ele fala aí, ó. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Olha que interessante isso. Aqui isso lê isso aí. Isaías não falou dos sofrimentos de Cristo, por exemplo? Eu estou dando um exemplo. Isaías não falou do sofrimento de Cristo? Não é isso? Como o cordeiro foi levado ao matadouro, falou, era a profecia dos sofrimentos de Cristo, até a sua morte. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Foram anunciadas várias coisas sobre os sofrimentos de Cristo. Daniel, seria cortado. Daniel, queria ser cortado, rejeitado. E aí, Pedro falando assim, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, porque tinha que acontecer isso aqui. Mas vós pegastes e matastes. O que ele está falando é o seguinte, que o Senhor veio para dar a vida dele. Ele veio para dar a vida dele, era necessário a morte do Senhor Jesus. Para Israel. O Senhor veio para o que era seu. Ele veio dar a vida dele por eles. Para Israel. E quando ele foi para a cruz, o seu Israel, os seus foram lá lamentando porque ele tinha que morrer. Foi assim? Eles foram lamentando porque ele tinha que morrer, porque segundo a presciência de Deus, ele tinha que morrer. Foi assim que aconteceu? Chorando, lamentando? Não, pegaram ele, não era nada, crucifixo aqui. Está entendendo? Ele ia passar por isso e isso passou. Ele tinha que passar. Mas como ele passou com o povo lamentando, não pegando e mandando embora. Ele embora isso aí, fora com ele. Pedindo um ladrão e assassino. Trocando a troco num Barrabás, né? Então, isso aqui, irmãos, é o juízo desse período aqui. Isso aqui é o juízo desse período. Isso está acontecendo. Assim, isso, que é a 70ª semana, na verdade, é um juízo. Aquele que foi bênção no versículo 25, nós vamos ver um pouco depois. Agora, o versículo 27, a última semana, é juízo. Uma pergunta. Quando que começou as 70 semanas? Quando foi o início dela, o começo dela? A ordem para restaurar. Está escrito lá, né? Sabe e entende, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, ao Messias, então quando que seria isso aí? Quando foi, na verdade, que já foi, né? O rei Assuero, né, Artaxerxes, deu ordem para Neemias. Isso, então nós encontramos isso em Neemias capítulo 2.
o Neemias recebe autorização do rei Artaxerxes para ir lá e fazer esse trabalho aí, voltar e reedificar os muros de Jerusalém. Então foi nesse tempo aí. Só que quem que era rei lá? Assuero. Assuero, ele era o quê? Persa. Persa. Então, na verdade, a estátua já estava no segundo estágio já. Não era mais cabeça de ouro. Segundo reino. Segundo reino. Era o prata. Então tá aqui, irmãos. É isso aí, ó. Então vamos lá. Nós voltamos outra vez aqui no primeiro quadro lá do início nosso, quando nós começamos a história, lembra? Velho Testamento, não é isso? Né, Fleber? Velho Testamento. Então nós chegamos aqui, ó. Passamos tudo aqui, né? Meio às pressas, né? Mas passamos chegando aqui. Então nós estamos falando aqui, ó. Não é isso? A lei, né? Os cativeiros e etc e tal. A rejeição do Messias. E após a rejeição do Messias, haveria a grande tribulação, num contexto, né, todo, por causa de ter rejeitado o Messias. Na verdade, rejeitaram o Pai, no Velho Testamento, rejeitaram o Filho nos Evangelhos e também rejeitaram o Espírito Santo na pessoa de Estevão. Tá? Então, viria esse tempo aí. Correto? Para depois chegar ao milênio. Então nós vamos dar um passo mais agora. Nós lemos Efésios capítulo 3, não lemos? Vamos dar uma lida lá para ver, por favor. Efésios capítulo 3, prestem atenção. Nós já lemos, mas vamos ler outra vez para poder entender o que aconteceu. Por favor, versículo 1 até o 9, né? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ele está falando aí de uma dispensação chamada dispensação da graça. Nós acabamos de ler uma dispensação agora. Qual dispensação que era? A lei. E ele está falando, Paulo, da dispensação da graça. Uma dispensação que foi dado a ele, dispensação a mim confiada. Não é isso que ele está falando aí? Foi dada a ele. E essa dispensação foi manifestada como? De onde? Onde é a origem dela? Celestial. Porque estava esse mistério, nessa dispensação, estava oculto aonde? Em Deus. Em Deus. Não no Velho Testamento. Por isso, irmãos, falando outra vez, tá? No Velho Testamento vocês não vão encontrar igreja. Nem profecia, nada de igreja. Quando ele fala aí no versículo 7, como é que fala o versículo 7 aí? Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. O que mais? A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Uhum. Quem que é o apóstolo dessa dispensação? Paulo, a mim, ele está falando dele. Ele não está se gloriando. Ele está falando o que é. Quem que era o apóstolo da lei? Moisés. E ele sabia disso. E o povo tinha que respeitar ele, porque ele era o apóstolo da lei. O que ele falasse tinha que ser do jeito dele. Na hora da construção, né, das coisas de Deus, né, do tabernáculo no deserto, no templo, é ele que tinha a planta. É ele que ia falar assim, 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 e acabou. E assim, Paulo, figuradamente,
ele trouxe nessa verdade da qual o templo lá era uma figura. Figuradamente, o Velho Testamento falava das coisas vindouras, mas não da igreja em si. Mas o apóstolo Paulo, ele trouxe algo de Deus para nós. Então, ele está falando uma dispensação da graça de Deus. E quando que Paulo apareceu? Após a rejeição da pregação de Estevão. Então, vamos lá. Então, olha, foi introduzida a dispensação da graça, que é essa que nós estamos lendo. Então, o que aconteceu aí? Ó? Foi justamente isso aí. Igreja não tem nada, irmão, absolutamente nada a ver com os tempos aí. Não tem nada a ver com Israel. Nada, irmão, nada e absolutamente nada a ver com Israel. A igreja é um mistério que estava oculto em Deus e que se foi manifestada nesse tempo aqui, ó, e do qual nós, graças a Deus, estamos vivendo. E ela foi trazida por Paulo. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu para receber as verdades da igreja. E ele desce trazendo esse contexto todo que nós temos em nossas mãos. Por que você não dá o dízimo, André? Acho que é coisa da lei, não é isso. Porque é coisa de lei. Israel, não é de cristão. Não é verdade? Todo mundo aprende. Eu sou cristão, não sou judeu. Por que um templo está errado? Por que templo? Eles falam que chama igreja aqui do lado, né? Não tem nada a ver com igreja. Biblicamente, igreja não é isso. Deus mandou construir um templo. dia ele colocar o nome dele. Certo. Onde? Jerusalém. Para quem? Para os judeus. Israel. Até com permissão de gentios visitarem parte do templo, mas sempre foi muito específico. Só que daí ele cortou, né? Foi Ele cortado. permitiu que o templo fosse destruído. Então, por que está errado aquilo, isso aí que nós vemos aí, tantos templos, né? Que se chamam até casa de Deus. É isso ou não? Não. Simplesmente não. Por incrível que pareça, não é. Porque o que é a igreja? O que é a igreja? Pessoas. São pessoas, na verdade. Nós somos o templo de Deus. A morada de Deus no Espírito somos nós. Pedras vivas. Pedras vivas. Pedro faz analogia do templo lá. Nós somos as pedras vivas. Eles foram colocados lá, né? As pedras vinham para construir o templo, nós também não somos pedras vivas. Estamos construindo o templo de Deus. Somos pedras vivas. Então teve um tempo aqui que Paulo veio trazer essa verdade. E isso está perdurando até o dia de hoje. E a grande tribulação? O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos estar aqui. Nós não temos nada que fazer. Por isso que as pessoas aí falam, não, mas nós estamos no quarto selo, nós estamos não sei o quê. Não estamos em lugar nenhum, nós estamos na igreja. Na verdade, nós estamos vivendo um período de igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, por isso que eu digo, enquanto a igreja estiver aqui, as coisas, os eventos proféticos estão aguardando o seu tempo. Nós estamos passando a lei. Acabou a lei ou não? Não, ela está aí, a lei está passando. Nós que não temos nada a ver com a lei. Não é verdade? Cristo morreu por nós, inclusive nos tirar desse jugo. E embora sendo gentios, mas nem para nós ela ia servir também. Então, está acontecendo, o senhor está tratando, como falamos agora, está tratando com os judeus, estão vindo aqui, coisa e tal, porque eles vão voltar. Nós vamos ver isso aí. Então a igreja desceu aqui
nesse tempo, né, por assim dizer, foi formada, que teve início que dia? Uma data também. Quando é que ela começou? Pentecostes que dia? Qual Pentecostes? Atos 2. Exatamente, Atos 2 foi o início dessa dispensação. Por que lá foi o início dessa dispensação? Como você sabe isso? O Senhor foi recebido e ele envia o Espírito Santo. Depois de estar embora, né? Certo. Envia o Espírito Santo para quê? Para batizar o Não é chato, né? para batizar o Batizar o corpo de Cristo. Exatamente. O que caracteriza essa dispensação, esse tempo que nós vivemos, é a morada do Espírito Santo na pessoa. Isso nunca existiu. Uma pessoa ter o Espírito Santo, uma pessoa da divindade. Então, Atos 2. Vamos lá falar da igreja. Então, quando é que começou a igreja aí? Atos 2, que é a vinda do Espírito Santo, não é isso? Então ele veio para morar no crente. Eu enviarei outro Consolador para que fique para sempre. Se sempre é sempre convosco. E ele estará em vós e entre vós. Não é isso que o Senhor falou do Espírito Santo? Ele estará em vós, ou seja, no crente, em vós e entre. O que é entre? Na profissão cristã, o Espírito Santo habitaria. O mundo não ia. Não, ele envia o Espírito Santo não ao mundo, né? Porque o mundo não pode ver e nem receber, lembra? Por que ele falou isso? Porque a ação do Espírito Santo, embora é no mundo, seja no mundo, como sempre foi, ele sempre falou, porque o homem é o centro das atenções de Deus, mas essa dispensação, ela não tem nada a ver com o mundo. Por isso que, olha, só esse detalhezinho de detalhe, essa aqui é a linha do tempo, correto? Essa escura aqui é a linha do tempo. Então, quando eu fiz abaixar isso aqui, eu não encostei aqui de propósito, tá? Não foi erro de cálculo, não. Porque a igreja não tem nada a ver com o tempo aqui do mundo. O mundo segue o seu curso. É isso? Paulo fala o curso desse mundo. A igreja não tem nada a ver com isso. Ou seja, ela veio, ela não toca o mundo. As verdades de Paulo, né, quando ele trouxe, ela é toda a verdade, Paulo, é celestial. Então, uma pessoa que se converte hoje, ela se torna um cidadão celestial. Não é isso que a palavra fala? Nosso chamamento é celestial, e assim vai falando por dentro sobre o cristão. Ele não pertence a esse mundo. Ele está no mundo, mas não pertence a ele. Ou seja, acima do nível desse mundo. Então, uma pessoa quando se converte, na realidade, irmão, Deus pega e coloca num nível completamente fora desse mundo aqui. Uma pessoa que se converte sem ela saber, quer dizer, deveria saber, né? E nós somos desarraigados desse mundo, né? Nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos tirados desse plano do mundo. E o que o homem fez? Pegou as coisas de Deus, as coisas celestiais, que é o tempo que nós estamos vivendo, coisas celestiais, e enfiou aqui, vão arraigar aqui nesse mundo. Primeira coisa que ele fez, religião. Religião pertence ao mundo, não ao céu. E sim. E Deus fez um dia uma religião, Deus fez. Qual religião que ele fez? Não acabou de falar. A única religião que Deus reconhece no mundo qualquer é aquela que ele fez o templo, fez tudo, isso sim ele fez. E ele vai dar continuidade, o milênio vai continuar, vai ter o templo lá. Israel será a cabeça de todas as nações, eles vão sacrificar, vão voltar a fazer as práticas deles,
Só as práticas que fazem anunciação memorial do que já foi feito. Tá? Tem umas ofertas que eles não vão fazer. Oferta de expiação que o Senhor já fez. Tá? A Assembleia, na verdade, que é chamada de igreja, na verdade é a Assembleia, ela não tem nada a ver com o mundo. Ela está num lugar elevado. Figuradamente, vocês podem ver isso aí quando o Senhor veio. As reuniões deles eram feitas onde? Sempre em lugares elevados. Paulo, em Atos 20, quando ele falou lá do Eutro que caiu, que andar que eles estavam? Terceiro andar. Porque Paulo estava falando das verdades. É o terceiro céu, irmão. Ele estava falando de coisas celestiais. O sono joga pro chão. Não foi isso que aconteceu com o Eutico? Sentou lá na janela, começou. Paulo falou. Caiu lá no chão, no nível do chão. Mas é o lugar dele? Não. Paulo vai lá, pega e leva ele outra vez lá. Isso chama-se restauração. Então, irmãos, nós devemos estar seguindo o que as Escrituras nos falam. Então, se eu sou cristão, onde é que eu vou buscar aquilo que Deus tem diretamente para mim? Onde é que eu vou achar isso? Epístola de Paulo. Paulo? Agora eu falar que nem falaram para mim. Ah, então quer dizer que Paulo é mais importante do que o Senhor Jesus? Não é um absurdo isso para um negócio desse? Mas escuta-se, muito aí. Isto é na mão de cada um. Privilégio que nós temos, né, nesse país. Isto é a palavra de Deus. Não é que contém a palavra de Deus, como muitas religiões dizem, né? Não é que contém, ela é palavra de Deus. Certo ou não? Capa a capa, graças a Deus, Deus, na sua multiforme sabedoria, ele conseguiu se expressar num livro aqui, a sua vontade, ó. De tempo a tempo, de eternidade a eternidade, como nós lemos lá em Salmo 90, que nós lemos, lembra? Só que é um detalhe, irmãos, tudo isso aqui é a palavra de Deus, mas nós devemos entender que nessa palavra de Deus, ela está dividida a povos, a pessoas. Vamos ler um versículo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Por favor, para entender isso que eu estou falando aqui. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. O que maneja bem a palavra da verdade? Será que é eu falar assim, irmãos, vamos ler então lá em Neemias capítulo 3, um versículo, já abre, eu caí em Neemias capítulo 3. Vamos lá em Malaquias, Malaquias está aqui. O versículo que fala, tá lá em não sei onde. Será que é isso? Isso é muito bom, quem me dera todos os cristãos fossem tão hábeis assim nas escrituras. Mas o que ele está dizendo não é isso. E se manejar bem a palavra da verdade, é você fatiar. Essa palavra dividir, ele é fatiar. É como você pegar algo e for fatiando de acordo com como deve ser fatiado, vamos dizer assim. Entendeu? Então, por isso que estou falando. Nós temos aqui a lei. A lei é de Deus? Sim. Não é verdade? O templo, para fazer o templo, construir o templo, era para fazer isso ou não? Sim. É para dar dízimo? Sim. Mas para quem que foi escrito? Agora muda a conversa, não é verdade? Eu estou falando. Está tudo aqui, mas para quem foi? Israel. Sou eu? Não tem nada a ver com Israel. Então, onde que eu me enquadro? Eu sou cristão, estou vivendo um tempo aqui, ó. É o tempo da igreja. Eu sou cristão, então eu tenho que pegar onde está escrito para mim a vontade de Deus. E pega nas cartas de Paulo, que é o apóstolo da igreja, você vai ver que não tem nada a ver com dízimo, templo, sacerdotes, homens à frente, instrumentos musicais.
enfim, tudo isso. Não tem isso. Ah, mas está escrito lá, bem sim, está escrito pastores. Pega lá para ver, abre a escritura e vê o que é isso. O que é um pastor? O que é um pastor, irmão? Cuida das ovelhas. Que cuida das ovelhas. E quem é na igreja pastor? Os irmãos têm esse dom, eles pediram a cuidar. Tem o quê? Tem esse dom. Dom. Não confunda dom com ofício. Certo? Na verdade, não é ofício. É um dom. O irmão tem o dom de pastor. Ah, mas o que ele é? Não sei, ele pode ser um contador, um bancário, um médico, desculpa a expressão, não estou menosprezando, tá? Um mecânico, não importa a classe social dele. Ele tem o dom de pastor. Ele chega na assembleia, ele é um irmão. Porque na realidade o pastor não é na assembleia que ele vai trabalhar, é fora da assembleia, inclusive, não é verdade? O pastor que vai atrás da ovelha, não é isso? São os irmãos e até irmãs também, tá? Se preocupam, estão se afastando, vai lá, chama ele, vai lá buscar como é que você está. Isso é um caráter do dom. Não estou dizendo que é dom de pastor, mas é um dos caráteres do dom. Tem até um irmão que conta uma história que um irmão era juiz numa cidade, reunia o nome do senhor, né? E o outro era padeiro. Mas aí quando chegava na assembleia, quem falava era o padeiro. O juiz não tinha o dom para falar. Então nós temos dons, e não ofícios. Até, irmãos, quando fala dos que hoje não tem mais, foi no tempo que os apóstolos tinham autoridade para instituir, os bispos, presbíteros, eram pessoas que tinham ofício de trabalho. Não era cargo de regalia, era trabalho. Você vê, é falta de ler, né? Isso que eu falo, é falta de ler, porque quando fala isso, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, fala assim, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra, trabalho almeja. Ele vai trabalhar, ele não vai fechar, é um trabalho dele. E ele é o quê? Ele é o irmão. 1 Coríntios capítulo 14, quando fala da Assembleia Reunida, o que fala lá deles que estão no ministério? Fala em 2 ou 3. Fala em 2 ou 3 quem? Profetas. E os outros julgam. Quem que são esses profetas? Aqueles que falam a profecia, a palavra. Esses dons. Proferem a palavra, né? Porque se eles não são profetas no sentido, isso é outra coisa que eu ia falar também. Eles não são profetas assim diz o Senhor, não é isso. É isso que passa conosco até hoje. Nós falamos a palavra de Deus, proferimos ela, e os outros julguem. Os profetas não tinham os outros julguem. Entende? Então esse profeta de Coríntios não é o profeta. Vamos ver esse versículo. Será que pegou esse gancho aí? Por favor. Até eu ia falar isso aí, que lá em Coríntios, em Efésios 3, que o irmão leu, né? Lá em Efésios 3, mas vamos lá para Efésios, pode dar. Efésios capítulo 2 nós vamos ler. No capítulo 3 que nós lemos agora há pouco, não lemos? Efésios ou Coríntios? Efésios. O que eu estou falando, né? Misturando a bola aqui. Nós íamos ler Efésios 14, ali 2 ou 3, outros. Então, tá, mas nós vamos para Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Certo. Quem que é isso? Quem que é edificado aí no versículo 19? Quem que está sendo edificado aí? Como é que é a história? Como é que fala? Versículo 19. Edificados sobre o Não, 19. 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso, edificado, daí ele fala. Então essa família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele está falando do fundamento dos apóstolos e profetas. Quem são esses profetas? Profetas do Novo Testamento. São os profetas do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento não pode ser, porque ninguém sabia de igreja. Eles não profetizaram a igreja. Mas esses profetas aí que ele está falando são aqueles que, como era o início da igreja, e Paulo, logicamente, ele não era onipresente, e as verdades de Deus tinham suas revelações, então
esses profetas eram levantados nas assembleias para falar o que Paulo estava falando. E esses aí, eles não eram julgados. Falem 2 ou 3, outros julgam. E se eles falavam, todo mundo boquinha calado, escutar o que esse homem vai falar. Porque eles eram profetas lançando os fundamentos da igreja. Entende? Então isso é uma coisa. Agora, 1 Coríntios capítulo 14, os profetas não são esses profetas aí. Somos nós mesmos, os que proferem a palavra de Deus. Então, esses sim, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Julguem o que, irmãos? Mas conforme... Isso, conforme o quê? Conforme a doutrina de Paulo. Então, sim. Então, nós não encontramos ali na reunião pastor, encontramos evangelista, mas eles estão lá, então nós podemos encontrar o mestre, porque o mestre ensina. Sim, ele vai ter um exercício grande. Não que o pastor não possa falar, não é isso, mas a questão do dom, o dom de pastor não é dom que ele via, ensino, que ele vai estar, essa história que tem, não é isso. É um dom, não é ofício também. Então não tem o sistema chamado, assim, o sistema chamado igreja é um organismo, não é uma organização. É um organismo, é o corpo de Cristo, como o irmão falou hoje para as criançadas lá. É o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo, necessários, cada um de nós nesse corpo. Todos têm função. Verdade? Todos nós temos função. E a Assembleia é isso aí, é reunida para Cristo. Cristo é o centro. Temos o quê? O Espírito Santo para dirigir, não é isso? Até, inclusive, irmãos, nós vamos aprender uma coisa. Entender. O Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, ele veio no caráter de ser para nós consolador, e ele também veio para nos guiar a toda a verdade. É isso? Ele vos guiará a toda a verdade. Então, uma assembleia reunida. O Espírito Santo está ali? Sim. O Senhor está ali? Sim. O Senhor, nós vimos, ele é a cabeça da igreja. Ele é Senhor. O Espírito Santo, ele é o administrador. Então, irmãos, duas coisas que muitas vezes a gente ouve pessoas orarem errado. Uma delas, Assembleia reunida, canta-se um hino e o irmão vai dar graça pela reunião. Então ele ora pedindo para que o Senhor se ponha no meio deles. Já está no meio. Ele que reuniu. Nós somos reunidos. Porque onde estiverem 2 ou 3 que foram reunidos para o meu nome, nós já fomos reunidos para o nome do Senhor. O Senhor está presente. A Assembleia ligou o quê? Olha lá, 9 horas. Ó. Vocês não ligaram isso? Que 9 horas hoje aqui tinha ceia? Das 9 às 9h40 é uma reunião da Assembleia. 9 horas. Se você chegar às 9h05, você está 5 minutos atrasado. Se você chegar 5 minutos atrasado, você está realmente 5 minutos atrasado, porque o senhor está aí. Por isso que uma assembleia, quando marca um horário, ela deve realmente ter consciência disso e respeitar isso. Né? Então, não é você não, é um passarinho aqui. Ó. Se fosse um passarinho, não, são os pássaros, né? Então, a Assembleia, por isso que devemos, irmão, quando dá o horário da reunião, começar a reunião. Certo? A palavra, quando fala esperar uns pelos outros, é a confusão que estava tendo lá em Corinto. Eles tinham que se organizar. Esse é outro assunto que nós vamos falar, se eu permitir. Então era outro assunto. Mas então, 9 horas aqui, o senhor já se pôs aí. Então ninguém vai levantar por lá para pedir para o senhor vir.
Eles já atraem. Outra coisa, o irmão orar pedindo a direção do Espírito Santo. Errado. Nós temos a direção do Espírito Santo. Entende? Assim como o Senhor está presente, o Espírito Santo também está presente. E ele vai. A ação dele é nos dirigir, é guiar a Assembleia. Se é que nós vamos pedir alguma coisa, nós temos que pedir para que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo que quer nos guiar. Eu não pedi para ele guiar, ele vai guiar, ele está aí para isso, eu não vou pedir. É o mesmo pedir para o Senhor vir. É a mesma coisa. Tá? Nós temos a presença do Senhor, e temos a presença do Espírito Santo, e temos a direção do Espírito Santo. Entende, irmão? Nós temos isso já. E nós, se é que nós vamos pedir, nós somos meio pidão, né? Se é que nós vamos pedir alguma coisa, então nós vamos pedir por nós mesmos, para que nossos ouvidos, nossas consciências, a sensibilidade espiritual esteja de acordo, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Lá em Coríntios 14 ele fala assim, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Ele fala assim, porque todos podereis profetizar, um após o outro, não é isso? Porque todos podereis profetizar. O que isso é? Democracia? Não. Ele está dizendo que todos nós podemos ter o privilégio de ser usado pelo Espírito Santo. Porque ele está ali e ele pode usar quem ele quiser. Só que numa reunião, o que é? Falem 2 ou 3. Então, na Assembleia é isso aí. Por isso que ele fala, quando ele fala todos podereis, não é democracia. Ele está dizendo que a liberdade do Espírito Santo, nós devemos estar numa disposição tal que ele realmente possa ter a liberdade de usar quem ele quer. Porque às vezes nós sentamos numa Assembleia que tem sempre 2 ou 3 irmãos que falam, nós achamos que você fica mesmo, você não está nem aí. Não. Você não está nesse caráter aí, porque todos podem ter o privilégio, sabe, do Espírito Santo usar. Porque nós temos a direção. Deu para entender? Não está confuso o que eu estou falando ou não? Dá para entender, por exemplo, alguma sombra de confusão? Falta só 3 minutos. Quanto? 3 minutos. Hoje continua? Sim. Depois de mais uma reunião. Tem mais uma? Isso. É, por causa do... Para saber o que eu vou falar. Tá. É para ver o que vai... para poder organizar, senão...